Olá, membros do Santificai-vos Mais, é um prazer estar falando novamente com vocês. Já estamos assim nos encaminhando, para o término de nosso curso, para esse primeiro Santificai-vos, mas ainda nos restam dois sacramentos para nós assim conhecermos, e nos aprofundarmos cada vez mais. Então, na aula de hoje nós iremos falar sobre duas vocações belíssimas que foram instituídas por nosso Senhor Jesus Cristo, que é o matrimônio e a ordem. Então eu peço total, assim, disponibilidade de você, atenção para esta nossa aula de hoje. Então, para a gente iniciar este nosso momento, que possamos assim traçar o sinal da cruz sobre cada um de nós, e assim pedir a ajuda do Espírito Santo para a nossa vida e por este momento nosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iluminai, Senhor, a nossa mente, guiai o nosso coração para cada vez mais servir com amor e generosidade. Tudo isso te pedimos por tua Mãe Maria Santíssima, que ela assim nos ilumine e nos guarde cada vez mais. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para a gente iniciar este nosso momento, como sempre, escolhi assim uma cena do filme de Nárnia, e a cena que eu escolhi para esta nossa aula é justamente o revestir da armadura, quando eles já estão saindo para a batalha. Então, estes dois sacramentos que foram instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo, eles nos revestem de uma armadura para um serviço, para, podemos dizer assim, também uma batalha, este doar-se inteiramente. E o amor, de fato, ele é uma doação. E dentro destes dois sacramentos, que são sacramentos de serviço, deve reinar sempre o amor, porque o amor é uma decisão contínua de amar. Então, foi esta cena que eu escolhi, Vocês estão com o material na mão de vocês, foi disponibilizado lá no grupo, e assim vocês podem ver a foto que está lá. E o primeiro ponto, para a gente iniciar esta nossa aula, eu resolvi assim começar a falar sobre o sacramento do matrimônio. Então, no primeiro ponto está lá, o que é um matrimônio, E existe lá, justamente, tirado assim, um trecho da homilia do Papa Francisco, de uma de suas audiências, melhor dizendo, do dia 2 de abril de 2014, que ele faz algumas perguntas e assim também ele responde, essas perguntas, este questionamento, o que é o matrimônio, por que se casar é para sempre, o que significa que o matrimônio é indissolúvel. Então, estas perguntas, muitas pessoas têm diante da sua caminhada, e aquelas pessoas que talvez nem sejam cristãos também têm esta pergunta. Então é bom que você leia com atenção este trecho assim tirado da audiência do Papa Francisco. Bom, nós sabemos que Deus criou, o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E a vocação primeira do homem é a santidade, é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, essa disponibilidade do homem para o serviço nasce, em nosso coração, primeiramente, com o desejo de Deus, Porque o amor ele não é um fruto humano, mas o amor ele é algo sobrenatural, porque Deus é amor. Então, aquilo que nós nos colocamos à disposição para o serviço, para a doação, é justamente um ato de amar o outro. E assim está no seu material, Deus criou o homem por amor, também o chamou para o amor, vocação fundamental e inata de todo ser humano. Então, o amor é a vocação do homem e é mais justamente buscar a santidade. E dentro destas duas realidades, dessas duas vocações, justamente a santidade ela deve estar ali em primeiro lugar, se espelhar na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é bom, muito bom aos olhos do Criador, Deus fez toda a criação e viu que de fato, o homem era uma criação boa, Então nós temos esta imagem e semelhança de Deus. Então nós somos muito importantes. Que o homem e a mulher tenham sido criados um para o outro. A Sagrada Escritura afirma: não é bom que o homem esteja só. Então veja que dentro da criação, dentro da criação Deus estabelece, o homem e a mulher. Sabemos que na realidade que nós estamos vivendo, no contexto em qual nós estamos vivendo, geram várias especulações, assim, debates também sobre esta questão. Então, mas nós sabemos que nós cristãos que seguimos, justamente a Cristo, aquilo que a Igreja nos ensina, sabemos que a família é gerada, e tem como concreto
o homem, a mulher e os filhos. Então, assim nos diz a Sagrada Escritura no livro do Gênesis, né? Não é bom que o homem esteja só. Assim Deus então criou a mulher, né? Carne da carne do homem. Então, dizendo assim que eles estão unidos inseparavelmente. Então, com isso, né, deste modo que já não são dois, mas uma só carne, como vai dizer no evangelista São Mateus, assim vai dizer Jesus. Então, o matrimônio é justamente essa entrega e esta união entre o homem e a mulher para assim viverem juntos, mutuamente se ajudando e se santificando no seu ordinário, no seu cotidiano. Então, para gerarem frutos, para educarem os seus filhos, para darem assim aos seus filhos o melhor. Quando eu digo o melhor, é justamente mostrando as coisas de Deus, educando nas coisas de Deus. Né? Aí no segundo ponto está justamente que disse Jesus Cristo acerca do matrimônio. Assim nós já vamos entrar na questão do Novo Testamento, né? Então, no limiar da vida pública, Jesus opera seu primeiro milagre, sinal de pedido de sua mãe por ocasião de uma festa de casamento. Aqui está justamente se referindo sobre as bordas de Caná, onde acontece o primeiro milagre de Jesus. E Jesus está justamente em uma celebração de casamento, né? Então, nós observamos que dentro, né, daquele contexto, Jesus se fazia presente e ali também realiza o seu primeiro milagre. A permissão de repudiar a própria mulher concedida por Moisés, assim no Antigo Testamento, era uma concessão devida à dureza do coração. A união matrimonial do homem e da mulher é indissolúvel, pois Deus mesmo a ratificou. O que Deus uniu, o homem não deve separar. Então está escrito lá no livro de São Mateus, no capítulo 19, no versículo 6. O que Deus uniu, o homem não deve separar. Assim vem justamente essa reafirmação, né? Esta certeza, né, de que o homem e a mulher foram criados por Deus e que devem viver assim juntos, né, nesta vocação tão bela. O que é o matrimônio como sacramento? Os sacramentos são sinais sensíveis e eficazes da graça instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo para santificar-nos. Aqui é um ponto muito importante, né? Eu quero que você preste bem atenção, escute muito bem o que eu vou dizer para você. Né? Os sacramentos, eles são graças santificantes para a nossa vida. Né? E estes dois sacramentos, né, tanto da ordem quanto o do matrimônio, eles estão para serviço. E o serviço é um meio de santificação para a nossa caminhada. Pode acontecer que algumas pessoas acabem tendo esse pensamento, né, de que o sacramento da ordem é melhor do que o sacramento do matrimônio, que o sacramento do matrimônio talvez seja melhor do que o da ordem. Não. Estes dois sacramentos, eles são justamente para a nossa santificação, são para o serviço do outro, para servir ao outro. Então, não caia neste pensamento, né, de que um é melhor do que o outro. Não. Os dois foram instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo para uma missão, para a nossa santificação. O sacramento do matrimônio é um dos 7 sacramentos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo, que quando se recebe com as disposições adequadas, dá graça uma ajuda sobrenatural para vivê-lo cristãomente. Né? Então, nós cristãos recebemos uma graça quando recebemos assim, né, um destes sacramentos, né, destas duas vocações tão belas que existem. Como Jesus veio para restabelecer a ordem inicial da criação, perturbada pelo pecado, né, ele mesmo dá a força e a graça para viver o casamento na nova dimensão do reino de Deus. Esta graça do matrimônio cristão é um fruto da cruz de Cristo, fonte de toda a vida cristã. Então, aquelas pessoas, né, que se juntam, né, que já vem vivenciando, por exemplo, namoro, aí tem um noivado, né, toda aquela preparação para que naquele dia, né, que eles irão celebrar um sacramento, né, perante a igreja, junto com os testemunhos, eles afirmam, né, ali que querem se unir, né, e assim dar frutos também para o mundo, mas nós temos esta certeza que Deus derrama uma graça especial para aquele casal, né, para que eles possam viver unidos a sua vida. Então, é grande este mistério, reafirma a relação entre Cristo e a sua igreja. Né? São Paulo vai dizer isso, né? Mulheres, né, amai os vossos maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a fim de purificá-la. Então Jesus faz essa comparação
né, São Paulo Melhazeno faz essa comparação da entrega de Cristo pela igreja e dos maridos pelas suas mulheres e da mesma forma as mulheres pelos seus maridos, como uma forma de santificação, como uma forma justamente de purificação, certo? E o nosso outro ponto é como se celebra o matrimônio. Esta é uma grande dúvida que as pessoas têm. Quem é que celebra de fato o sacramento do matrimônio? É justamente o casal que celebra o sacramento. Segundo a tradição latina, são os esposos que, como ministros da graça de Cristo, se conferem mutuamente o sacramento do matrimônio, expressando diante da igreja seu consentimento. Os esposos são os ministros do sacramento. Então aqui nós temos, de uma forma bem clara, quem celebra este sacramento são os próprios esposos, que ali estão celebrando aquele momento tão bonito. E por esta razão que a igreja normalmente exige de seus fiéis a forma eclesiástica da celebração do casamento. Aqui temos alguns pontos. O casamento, o sacramento, é um ato litúrgico, por isso convém que seja celebrado na liturgia pública da igreja. O matrimônio foi introduzido num ordo eclesial, cria direitos e deveres na igreja entre esposos e relativos à prole. Sendo o matrimônio um estado de vida na igreja, é necessário que haja certeza a seu respeito, daí a obrigação de haver testemunhos. Caráter público do consentimento protege o mútuo sim que um dia foi dado e ajuda a permanecer fiel. Então você observa que tem alguns pontos, justamente para acontecer o casamento. No rito latino, a celebração do matrimônio entre dois fiéis católicos normalmente ocorre dentro de uma santa missa. Então, é algo muito bonito para quem já participou, já viu, todo o rito que é assim realizado no sacramento do matrimônio. Observa-se que, de fato, aqueles dois, que se entregam, aqueles dois cristãos que se colocam à disposição um do outro, para receberem essa graça de Deus, para viverem juntos em uma só carne, é uma entrega e é um amor de fato muito bonito. A entrega-se pelo outro. Na Eucaristia se realiza o memorial da nova aliança, na qual Cristo se uniu para sempre à Igreja, sua esposa bem-amada, pela qual se entregou. Então existe justamente esta entrega entre os esposos, uma entrega contínua e diária. Que efeitos o sacramento do matrimônio tem? O consentimento pelo qual os esposos se entregam e se acolhem mutuamente é selado pelo próprio Deus. O vínculo matrimonial é, pois, estabelecido pelo próprio Deus, de modo que o casamento realizado é consumado entre batizados jamais pode ser dissolvido. Então, o casamento entre aquelas duas pessoas, entre o homem e a mulher, ele não pode, assim, acabar. Porque eu não quero mais viver com aquela pessoa, vou me separar. Não é assim. Existem alguns motivos, que podem, assim, levar à separação, e à anulação do casamento. Mas o certo é que nunca seja dissolvido. Justamente essa entrega ela deve ser contínua. Existem alguns pontos, que assim a igreja analisa e assim pode anular o casamento que aconteceu. Mas, em hipótese alguma, as pessoas, depois de viverem 5, 10 anos, quererem separar porque deu na cabeça que querem acabar com aquilo. Não é assim não. Existe todo um estudo, existe toda uma análise também para que o casamento assim seja nulo. Certo? A graça própria do sacramento do matrimônio se destina a aperfeiçoar o amor dos cônjuges, a fortificar sua unidade indissolúvel. Por esta graça, eles se ajudam mutuamente a santificar-se na vida conjugal, como também na aceitação e educação dos filhos. Isso é algo muito importante. Veja bem, a educação dos filhos ela é justamente importante para a vivência na sociedade. Por quê? O primeiro berço de uma criança é a família, e uma família cristã ela educa muito bem, quando ela sabe a sua responsabilidade com aquela criança. Os cristãos que se casam, eles têm que ter essa consciência de que os filhos que eles têm não é para si, mas é para Deus. E por isso que a educação, o primeiro berço católico deve ser dentro da família, certo? Então, a família ela tem essa responsabilidade de educar aqueles filhos que Deus vai dando, não para eles,
né? Mas para Deus, que é justamente o Criador de tudo, certo? Matrimônio para a vida, o que é o amor conjugal? Este é o nosso próximo ponto, muito importante. O amor conjugal comporta uma totalidade na qual entram todos os componentes da pessoa: apelo do corpo e do instinto, força do sentimento e da afetividade, aspiração do espírito e da vontade. O amor conjugal dirige-se a uma unidade profundamente pessoal, aquela que, para além da união numa só carne, não conduz senão a um só coração e uma só alma. Ele exige a indissolubilidade e a fidelidade da doação recíproca, definitiva, e abre-se à fecundidade. Numa palavra, trata-se das características normais de todo amor conjugal natural, mas com um significado novo que não só as purifica e as consolida, mas eleva-as a ponto de torná-las a expressão dos valores propriamente cristãos. Então vejam que é de uma forma bem clara, né, que justamente o que é o amor conjugal. É aquilo que eu estou falando para vocês, né, porque justamente esta entrega. O amor conjugal ele exige dos esposos uma entrega total, porque sem essa entrega não irá continuar, né, justamente a viverem juntos. Vai cair justamente no comodismo, vai cair justamente naquelas coisas monótonas, mas não é isto. O amor ele é sempre uma reafirmação cotidiana. Esta união íntima, a doação recíproca de duas pessoas e o bem dos filhos exige perfeita fidelidade dos cônjuges e sua indissolúvel unidade, certo? E pode parecer difícil e até impossível ligar-se por toda a vida a um ser humano. Por isso, é de suma importância anunciar a boa nova de que Deus nos ama com um amor definitivo e irrevogável, que os esposos participam deste amor, que Ele os apoia e mantém, e que por meio de sua fidelidade podem ser testemunhas do amor fiel de Deus. Então, justamente, os esposos eles devem dar este testemunho de amor a Deus, de amor ao próximo. Então, é um meio de evangelização na sociedade viver como esposos. Justamente no seu trabalho, na sua casa, dar estes testemunhos de amor, né? Vivendo justamente dentro do matrimônio. E agora, assim nós iremos para o nosso segundo, né? Na segunda, podemos dizer assim, a segunda vocação, né? Que é justamente a vocação sacerdotal, né? Ou o sacramento da ordem da igreja. Mas o que é este sacramento tão belo dentro da igreja, né, e que desde os primeiros séculos, né, que foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Ceia, que perdura durante os séculos, né? Então é algo muito bonito e muito profundo este sacramento. Bom, para a gente ter uma noção melhor sobre isso, na noite da Quinta-feira Santa, Jesus ele não falou com os apóstolos nem por parábolas, né? Não usou outras expressões, mas ele falou de uma forma bem direta, né? Fazer isto em memória de mim. É justamente para que eles entendessem que aquilo deveria perdurar pelos séculos, né? E que é hoje o que nós celebramos na Santa Missa, né? O memorial da Paixão. Então, aquela entrega ali junto com os apóstolos, né? Ali Jesus institui o sacramento da ordem. Este sacramento tão bonito, né? Justamente esta entrega. O homem que se coloca inteiramente para cuidar das coisas de Deus. Fiéis são aqueles que, por terem sido incorporados em Cristo pelo batismo, foram constituídos em povo de Deus e por este motivo se tornaram, a seu modo, participantes do mundo sacerdotal, profético e real de Cristo. E, segundo a própria condição, são chamados a exercer a missão que Deus confiou à Igreja para estar realizar no mundo. Então, é justamente aqueles homens que se colocaram à disposição do serviço, né, da ordem. As próprias diferenças que o Senhor quis que existissem entre os membros do seu corpo, hierarquia e leigos, serve à sua unidade e missão, porque há na Igreja diversidade de ministérios, mas unidade de missão. Cristo confiou aos apóstolos e aos seus sucessores o encargo de ensinar, santificar e governar em seu nome
e pelo seu poder. Mas os leigos, feitos participantes do mundo sacerdotal, profético e real de Cristo, assumem na igreja e no mundo a parte de que toca naquilo que é a missão de todo o povo de Deus. Mais à frente a gente vai entender justamente o que é ser sacerdote, né? Porque existe o sacerdócio comum, né, que todos nós somos, e existe o sacerdócio ministerial, né, que são justamente aqueles que são ordenados, que são os padres, certo? Ninguém, nenhum indivíduo ou comunidade pode anunciar a si mesmo o Evangelho. É preciso justamente, né, que aquilo que São Paulo vai dizer aos romanos, né, a fé ela surge da pregação. Né? Aqui eu quero relembrar os tantos missionários, né, que saem pelo mundo anunciando a Boa Nova, né? Aqueles que vieram no início do Brasil, né, no Brasil colonial, que vieram da Europa, assim para anunciar nessas terras distantes. Então a fé ela nasce mediante a pregação. O enviado do Senhor fala e atua não por autoridade própria, mas em virtude da autoridade de Cristo, não como membro da comunidade, mas falando à comunidade em nome de Cristo. Então nunca ele está no centro, mas ele sempre aponta Cristo, né? Ele sempre está apontando para Cristo, que é o centro. É dele que os bispos e presbíteros recebem a missão e a faculdade, o poder sagrado, de agir em pessoa Cristo, em persona Cristo, cabeça, e os diáconos, a força de servir o povo de Deus na diaconia da liturgia da palavra e da caridade, em comunhão com o bispo e com seu presbítero. Aqui é o ponto mais importante. A ordem e o sacramento, graças a qual a missão confiada por Cristo aos apóstolos continua a ser exercida na Igreja até o fim dos tempos. É, portanto, o sacramento do ministério apostólico e compreende 3 graus: o episcopado, o presbiterato e o diaconato, bispos, padres e diáconos. Então são esses os 3 graus da ordem: o bispado, o presbiterato e o diaconato, certo? O sacerdócio comum e o sacerdócio ministerial. Aqui que é justamente o ponto importante. É pelo sacramento do batismo e da confirmação que os fiéis são consagrados para serem um sacerdócio santo. O sacerdócio ministerial ou hierárquico dos bispos e dos presbíteros e o sacerdócio comum de todos os fiéis, embora um e outro, cada qual segundo o seu modo próprio, participem do único sacerdócio de Cristo. São, no entanto, essencialmente diferentes, ainda que sendo ordenados um para o outro. Aqui entra justamente o ponto importante, veja com muita atenção. Em que sentido? Enquanto o sacerdócio comum dos fiéis se realiza no desenvolvimento da vida batismal, vida de fé, esperança e caridade, vida segundo o Espírito, o sacerdócio ministerial está ao serviço do sacerdócio comum, ordena-se ao desenvolvimento da graça batismal de todos os cristãos. Então o sacerdócio ele está justamente em entrega pelos outros, né, pelos outros cristãos, para justamente o crescimento da santificação daqueles outros cristãos, anunciando, e o sacerdote ele participa do nascimento à morte da pessoa, né, assim do batismo até a unção dos enfermos. Um dos meios pelos quais Cristo não cessa de construir e guiar a sua igreja é por isto que é transmitido por um sacramento próprio, que é o sacramento da ordem. O sacramento da ordem comunica um poder sagrado que não é senão o de Cristo. O exercício desta autoridade deve, pois, regular-se pelo modelo de Cristo, que por amor se fez o último servo de todos. Então, é muito bonito quando nós lemos no Evangelho de São João, justamente o que ele escreve sobre o lava-pés, né? Dentre todos os evangelhos, São João ele é o único que narra aquele momento, né? Que Jesus lava o pé dos seus discípulos. Então é justamente isto que estes homens que se colocam, né, diante, né, do serviço para cuidar das coisas de Deus, eles fazem. Justamente cuidar das coisas de Deus é se colocar a serviço do próximo e cuidar das coisas da Santa Igreja. O sacramento da ordem. Bom, o rito essencial do sacramento da ordem é constituído para os 3 graus, pela imposição das mãos por parte do bispo sobre a cabeça do ordenado
bem como pela oração consagratória específica, que pede a Deus a efusão do Espírito Santo e dos seus dons apropriados ao ministério para que é ordenado o candidato. Certo? Os bispos validamente ordenados, isto é, que estão na linha da sucessão apostólica, conferem validamente os 3 graus do sacramento da ordem. Então, os bispos eles têm esse poder sagrado, né, de administrar justamente os 3 sacramentos da ordem: o bispado, o presbiterato e o diaconato. Pode mulher ser, né, padre? Não, somente homens. Por quê? Só o varão vir, batizado, pode receber validamente a sagrada ordenação. O Senhor Jesus escolheu homens para formar o colégio dos 12 apóstolos. E o mesmo fizeram os apóstolos quando escolheram os seus colaboradores para lhe sucederem no desempenho do seu ministério. O colégio dos bispos, a quem os presbíteros estão unidos no sacerdócio, torna presente e atualiza até que Cristo volte o colégio dos 12. A Igreja reconhece vinculada por esta escolha feita pelo Senhor em pessoa. É por isso que a ordenação das mulheres não é possível. Então veja que foi o próprio Cristo que assim, né, desejou e ordenou que sejam homens que atuem, né, justamente no sacerdócio, né, ministerial. Justamente esta linha, né, da tradição, ela permanece porque primeiro foi instituída por nosso Senhor Jesus Cristo. E assim se deu continuidade pelos apóstolos e sucessivamente, né, pelos bispos que são sucessores dos apóstolos, certo? Ninguém tem o direito de receber o sacramento da ordem. Com efeito, ninguém pode arrogar-se tal encargo. É ser chamado a ele por Deus. Então, sempre é um chamado primeiro de Deus, tanto para o matrimônio quanto para o sacramento da ordem para ser padre. É sempre uma escuta, é responder à voz de Deus que chama o homem a este tão belo serviço. Como toda e qualquer graça, este sacramento só pode ser recebido como um dom imerecido, né? Nós não somos merecedores desta graça, mas Deus nos chama e mediante a nossa fraqueza, assim Ele age em nossa pessoa, no serviço para os outros, certo? Pela ordenação, recebe-se a capacidade de agir como representante de Cristo, cabeça da Igreja, na sua tríplice função de sacerdote, profeta e rei. Então, o padre ele age em persona Christi, né, na pessoa de Cristo. Mas já não pode voltar a ser leigo no sentido estrito, porque o caráter impresso pela ordenação fica para sempre. Aqui é um ponto muito importante. Um homem foi ordenado padre, mas no decorrer, né, da sua vida ele cometeu algo e assim ele foi afastado do cargo, né, de sacerdote, de celebrar, de exercer o seu sacerdócio. Ele deixa de ser padre? Não, nunca irá deixar de ser padre, porque assim como no batismo, que fica uma marca, né, indelével que não pode ser apagada, assim acontece com aqueles homens que são ordenados. Né? Uma vez ordenado, ali será padre para sempre, porque na sua alma tem uma marca que não pode ser apagada, certo? É uma marca indelével, padre para sempre. Por isso que o sacerdócio não é para 10, 20, 30, 40 anos, mas o sacerdócio é para a eternidade. Uma vez que é Cristo, afinal, quem age e opera a salvação através do ministro ordenado. A indignidade deste não impede Cristo de agir. Então, os sacerdotes, né, que são pessoas que também pecam, não é por causa da sua, muitas vezes, da sua forma, né, do seu estado, que Deus deixa de agir. Muito pelo contrário. Porque não é a força humana que ele opera, mas é a força e a graça de Deus que opera. Os sacerdotes eles estão a serviço e é por isso que é preciso que nós rezemos cada vez mais por essas duas tão belas vocações, que são vocações de serviço e disponibilidade. Porque o amor, ele só é amor quando se tem uma entrega contínua e diária. Amar é uma decisão diária. Então, todos aqueles que se colocam, né, tanto para o matrimônio quanto para a ordem, é justamente para o serviço. Assim, espero ter ajudado vocês com esses pontos, né, que muitas pessoas assim têm
questionamentos, e que vocês possam assim ler este material, né, com muito cuidado e com muita delicadeza, também posso dizer assim, que é muito rico. E agradeço, né, por assim terem ficado, né, escutando junto comigo esta aula, e que vocês possam cada vez mais viver, né, aquilo que a igreja ensina, e assim possam cada vez mais ensinar para as pessoas também aquilo que vocês estão aprendendo. O meu muito obrigado, que Deus abençoe vocês e santificai-vos mais. Até a próxima, até a nossa última aula, que será sobre o sacramento da unção dos enfermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais. Salve Maria Santíssima.